Ao saírem do portal anterior, Fabrício sentiu o ar fresco da manhã bater em seu rosto. O sol ainda brilhava baixo no horizonte, dourando os telhados do mundo real. Lulin se espreguiçou dramaticamente, batendo os bracinhos curtos nas costas gorduchas. "Só passou 1 hora aqui fora e eu ainda nem terminei meu cochilo de beleza", disse, ajeitando a gola amarrotada da camisa esverdeada com aquele sorriso torto e debochado. Fabrício respirou fundo e mentalizou o mapa. Uma tela azul translúcida surgiu no ar, repleta de ícones de portais piscando. Ele tocou o ponto mais próximo. Uma moeda de teleporte flutuou, envolta em um leve brilho branco, antes de se dissolver em partículas. O teleporte os envolveu como um abraço gelado. Quando abriram os olhos, estavam em um lugar amplo, com o céu limpo e azul. O calor era ameno, a brisa suave balançava galhos secos caídos no chão. Mas a beleza não durou muito. "Lugar bonito! Tomara que tenha pão de queijo", disse Lulin, farejando o ar. "Mas pelo cheiro, acho que tem bicho fedido." Após horas de caminhada, escutando os resmungos intermináveis do gnomo, avistaram ao longe um castelo colossal de terra vermelha. Era um formigueiro, mas do tamanho de prédios inteiros, adornado por esculturas grotescas de larvas petrificadas. E então, eles surgiram. Elas marchavam em grupos de 10, carregando troncos enormes como se fossem gravetos. Cada uma media quase 2 metros, com olhos negros esbugalhados, antenas grossas e mandíbulas afiadas que trituravam tudo que tocassem. Suas patas traseiras possuíam garras curvas e as da frente seguravam lanças feitas de ossos e ferro rudimentar. "Ô criatura feia da gota serena!" disse Lulin, arregalando os olhos minúsculos. "Se eu fosse a mãe delas, teria fugido no parto." Fabrício respirou fundo e apontou para seus espectros negros orcs. Os 4 estavam alinhados atrás dele, machados erguidos, e o boss espectro de fogo estava ao lado, as chamas ondulando no peito como se fosse um vulcão prestes a explodir. "Ataquem", disse calmamente. As 4 invocações orques correram como sombras viventes, machados levantados, cortando o ar com seus rugidos espectrais. As formigas reagiram, algumas tentando fincar suas lanças nos espectros, mas passavam direto pelos corpos negros, sentindo apenas a dor do machado ectoplasmático dilacerando seus exoesqueletos. O boss espectro de fogo ergueu o braço e conjurou bolas de fogo incandescentes, lançando uma sequência contra um grupo de formigas mais afastadas. O impacto explodiu seus corpos em fragmentos carmesim que se misturaram à terra. Enquanto isso, Lulin se aproximou do necromante com as mãos gorduchas na cintura, o chapéu pontudo quase caindo dos olhos semicerrados. "Posso brincar também?" perguntou com cara de criança birrenta. "Meus 5 brutos estão sedentos." "Vai", respondeu Fabrício sem tirar os olhos da carnificina. Eles gargalhavam com ecos graves enquanto giravam seus machados negros, abrindo caminho em meio ao enxame de formigas guerreiras. A cada golpe, um estalo seco soava, junto ao rangido dos exoesqueletos rachando. Lulin começou a narrar a luta em voz alta, como um narrador de anime dramático. "E lá vai o glorioso exército de Lulin, o Magnífico, esmagando a resistência inimiga com sua força divina. Enquanto isso, o pobre humano assiste, chorando de inveja da minha genialidade suprema." Fabrício revirou os olhos, sem paciência. Um som estrondoso ecoou do castelo formigueiro. Todas as formigas pararam, tremendo. E então, ela surgiu. Ela tinha 5 metros de altura, corpo largo como um caminhão, 6 patas grossas fincadas na terra rachada. Seu abdômen era inchado e pulsava como se respirasse sozinho. As antenas eram tão longas quanto chicotes, balançando de forma ameaçadora. Seus olhos eram janelas negras sem fundo e as mandíbulas afiadas como guilhotinas. No topo de sua cabeça havia uma coroa natural de espinhos vermelhos. De repente, um zumbido vibrante que ressoava pelo campo de batalha, fortalecendo todas as formigas aliadas, aumentando sua força em 50% e regenerando suas feridas aos poucos. "Agora ferrou de vez", murmurou Fabrício. "Ferrou não, rapaz.
disse Lulin com aquele sorriso canalha. Ferrou foi pra ela, quer ver? O gnomo ergueu as mãos gorduchas e apontou para os 5 orques espectrais que lhe obedeciam. Meu batalhão, atacar! Gritou com voz aguda e teatral. Os orques espectrais correram contra a rainha, mas antes que chegassem perto, ela vibrou o abdômen e lançou um jato de ácido verde, dissolvendo parte do solo e corroendo as armaduras espectrais. Mas elas não sentiram dor. Avançaram mesmo com o corpo derretendo em partes e começaram a golpear as patas grossas da criatura. Fabrício fechou os olhos concentrado. Invocações, ataquem a rainha! Os 4 orques espectrais dele investiram junto dos de Lulin, abrindo fendas profundas no exoesqueleto da formiga gigante. O boss de fogo ergueu as mãos, conjurando um círculo flamejante acima da cabeça da rainha. O impacto sacudiu o campo de batalha, lançando chamas e fumaça negra em todas as direções. A rainha gritou um som que parecia vidro quebrando, derrubando várias formigas menores só pela vibração. É isso! Queimem tudo! Ele pulava, girava, rodopiava. Isso aqui tá melhor que assistir novela depois do almoço. Fabrício respirava fundo, sentindo a mana girar dentro de si como fogo líquido. Sua visão estava turva, mas ele não podia falhar. A rainha ainda estava de pé, sangrando um líquido viscoso vermelho escuro, mas viva. Então ele gritou: Boss de fogo, ataque final! O boss orc de fogo reuniu toda a chama de seu corpo e lançou um feixe concentrado de fogo incandescente, atravessando a cabeça da rainha vermelha como uma lança flamejante. As formigas pararam. A rainha caiu de lado, esmagando centenas de operárias embaixo de seu peso colossal. Um último rangido de suas mandíbulas ecoou, antes de se calarem para sempre. Fabrício caiu de joelhos ofegante. O gnomo saiu pulando entre os cadáveres de formigas, enchendo o inventário com cristais, pergaminhos, ervas vermelhas e venenos corrosivos. Ria alto enquanto enchia os bolsos com moedas de cobre e prata que encontrou em pequenas urnas enterradas. Ha! Me chamem de Deus da colheita! Gritava, rodopiando com os braços abertos. Hoje eu tô tão feliz que se aparecer outra rainha dessas, eu mesmo caso com ela. Fabrício apenas riu, sem forças para responder. E ali, em meio ao cheiro de queimado, ácido e mel podre, a dupla mais caótica do mundo celebrou mais uma vitória.